E aí, curiosos? Estamos passando por momentos difíceis nessa pandemia, mas esta não é a única que ocorreu. Então fique até o final, porque vamos mostrar para vocês 6 pandemias que a humanidade passou e como nós vencemos. E se você, assim como eu, adora uma curiosidade, você está no lugar certo. Bem-vindo ao Planeta Curioso. Em sexto lugar, peste negra. Em 1350, a Europa foi arrebatada por uma doença que era passada pelas pulgas dos ratos. Antigamente, não era somente os ratos que tinham pulgas. Por viver em extrema imundície e falta de saneamento básico, antigamente até as pessoas tinham pulgas. Infelizmente é isso mesmo. E como funciona? A bactéria tomava todo o sistema digestivo das pulgas. Então, quando ela ia morder o indivíduo ou o animal, ela simplesmente não conseguia sugar o sangue e acabava vomitando e passando a doença para a pessoa. A peste negra foi até utilizada como arma. Ao encontrar um castelo que não conseguia entrar, as pessoas ou animais mortos pela praga eram colocados em catapultas e lançados por cima de muros, em leitos ou poços, para infectar toda aquela região. Esta doença acabou com 75 milhões de vidas. Agora me diz, quem de vocês já viu essa imagem? Sabem o que são? Estes são chamados os doutores da praga. E pelo contrário do que imaginamos, eles não eram temidos, e sim aclamados, pois eles eram os cuidadores das pessoas com doença. E essa máscara bizarra, com esse bico longo, tinha um motivo. Não era para assustar. E sim, nesse bico existiam ervas e flores para amenizar o cheiro que eles sentiam dos cadáveres e das feridas das pessoas que iam tratar. A Europa perdeu 1/3 de sua população e demorou em torno de 200 anos para voltar a popular novamente. Em quinto lugar, lepra. Existem registros dessa doença desde 1350 a.C., e ela também foi uma pandemia. Ela destrói as células de tal maneira a apodrecer e literalmente cair os membros. Ela contaminou o mundo, pois ela passava por meio de gotículas expelidas pelo ar, por meio de tosse, em alguns casos até mesmo um pequeno suspiro. Ela começa com manchas claras na pele, que logo se perdia a sensibilidade do local, causava fraqueza e em seguida, se não tratada, apodrecia o local. Antigamente, antes da invenção dos antibióticos, ela era uma sentença de morte, pois as pessoas que pegava com certeza iriam morrer. Hoje ela pode ser tratada e as pessoas curadas em torno de 6 a 12 meses do uso intensivo de antibióticos. Porém, no Nordeste ainda existem casos de pessoas que estão contraindo essa doença até hoje. Os relatos são de pessoas que comem carne de tatu, isso mesmo. Elas comem a carne de tatu e o tatu está passando hanseníase, que é a tão conhecida lepra. Nos últimos anos foram registrados 16 milhões de pessoas que contraíram a doença. Metade ocorreu na Índia e na China. Em quarto lugar, varíola. A varíola foi uma das doenças que mais matou no mundo. Ela se espalhou pelo mundo e pelo tempo. Não se sabe exatamente quando surgiu, pois foram encontrados vestígios até mesmo em múmias egípcias. Mas foi em 1520 que ela se espalhou mundialmente. Cerca de 90% das pessoas que viviam nas Américas morreram. Populações como as astecas foram dizimadas. Seus sintomas eram vômitos, febre e até mesmo erupções na pele, que se desprendiam e formavam feridas. Ao contrair a doença, a pessoa tinha 30% de chance de falecer. Porém, essa doença foi erradicada em 1980. Adivinha por quem? Pela vacina. Sim, a vacina é extremamente importante. E nessa época aconteceu uma coisa que nunca vimos antes. Todos os países ricos se reuniram e bancaram as vacinas dos países pobres. E, em consequência,
conseguiram erradicar completamente essa doença. Hoje ela somente existe em laboratório, provavelmente para estudos. Em terceiro lugar, cólera. O cólera foi uma doença que avassalou a humanidade no século XIX. E para quem achou estranho a maneira que falei, sim, é o cólera, pois a cólera significa ira, raiva, e o cólera é a doença mesmo. Sua transmissão é feita através de peixes e água contaminada. E somos nós mesmos que contaminamos essa água, com as nossas fezes. Sim, porque a bactéria ela tem seu desenvolvimento no intestino. Seus sintomas variam desde diarreias, vômitos, cãibras e até o ressecamento e desidratação. Em alguns casos, a pele até perde a elasticidade e fica azulada. Seu tratamento é simples. Deve-se melhorar o saneamento básico. Por falta disso, que ela ainda existe até hoje, pois existem vários países pobres que não possuem saneamento básico. Espera só um pouquinho. Você já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Pessoal, vocês não imaginam como isso é importante para o crescimento do canal. Se você já fez tudo isso, bora pro vídeo. Em segundo lugar, gripe espanhola. A famosa gripe espanhola não teve seu início na Espanha, mas sim foi exposta pela Espanha, pois em 1918 existia uma censura por conta da guerra, e como a Espanha estava neutra nessa guerra, ela expôs o vírus que contaminou 27% da população mundial. Seu início teve no Kansas, em uma fazenda onde os animais que estavam infectados foram consumidos pelos militares que tiveram treinamento naquela região. Ao irem para a guerra, isso ajudou na propagação, pois, como sabemos, nas guerras, as trincheiras não têm muito tratamento e elas eram tomadas com frequência pelos combatentes. Recentemente tivemos acesso a este vírus aqui no Brasil, e ele foi o tão famoso H1N1, o vírus influenza. Seus principais sintomas são de dor de cabeça intensa, extrema dor muscular e nas articulações, febre acima de 38 graus, dificuldade de respirar, inflamação dos brônquios, pneumonia, entre outros. Esta doença também causava sangramentos no nariz, nas orelhas e ao tossir. Seu tratamento é feito através de antibióticos, ingestão de líquidos e repouso absoluto. Em primeiro lugar, Covid-19. Esta é a pandemia que estamos vivendo neste exato momento. Ela teve início na China e não é de agora. Ela foi descoberta em 2002. Seus hospedeiros principais são os morcegos e os pangolins, mas existem outros também. Este vírus ataca principalmente os pulmões, pois ele se propaga pelas vias aéreas. Por isso, é importante o uso de máscaras, mas o correto deveriam ser máscaras seladas e com filtros de ar para maior eficácia. Após a infecção, os sintomas variam entre febre, dor de garganta e tosse que se assemelha muito com uma gripe comum. Ao evoluir, a pessoa pode perder o olfato, o paladar e em estágios maiores ataca os pulmões, causando perca de ar. E, em consequência disso, menor oxigenação em todos os órgãos do corpo, principalmente no cérebro, que controla todo o nosso corpo. Mesmo após estar curado, a pessoa pode ter sequelas graves, principalmente pela falta dessa oxigenação. E por que não existe uma cura 100%? Pessoal, é por nossa própria culpa mesmo, pois o vírus é um ser vivo e ele é inteligente, pois quando ele percebe que o indivíduo está resistindo, ele sofre uma mutação e evolui, para continuar sobrevivendo também. E se ele faz isso, por que somos o culpado? Porque nem todo mundo está seguindo as regras, não tomamos as devidas precauções, pois este vírus, ao passar de pessoa para pessoa, são corpos diferentes, com imunidades diferentes, então ele se adapta. Se as pessoas infectadas ficassem isoladas e as pessoas não infectadas não se expor, não dava tempo deste vírus crescer e evoluir. Portanto, nós temos mesmo como combater esse vírus. E como dizem, uma andorinha sozinha não faz verão. Então todos fazem a diferença.
São mais de 122 milhões de infectados. São mais de 3 milhões de mortos até o momento. Então faça a sua parte. Assim você se protege e protege a quem ama. E aí, pessoal? Gostariam de saber mais sobre o assunto? Então não esqueça de se inscrever e deixar nos comentários o que vocês acharam. Até o próximo vídeo.